Olá, tudo bom? Vamos conversar mais uma vez sobre a riqueza da Palavra de Deus. E o tema hoje é sobre como curar a tristeza. Tem um episódio no Evangelho de Lucas onde Jesus se depara com dois de seus discípulos que estão aqui na própria narrativa diz, com o rosto entristecido. Sabe, às vezes a gente quer curar a tristeza circunstancial se cercando de gente alegre, tentando ter uma percepção seletiva em notícias boas, mas a pergunta é, e quando essa tristeza, ela é assim da alma, né? Aquela coisa assim de dentro que faz a gente perder as esperanças. Era isso que estava acontecendo aqui. Eu vou ler para vocês no verso 17 do capítulo 24 de Lucas, diz assim, que Jesus chega aos discípulos que caminhavam tristes, eu vou explicar por quê, e diz assim, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles então param com os rostos entristecidos e um deles, chamado Cleopas, pergunta para Jesus, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? O ponto aqui, se você conhece a narrativa do Evangelho, você está atento, Jesus havia sido crucificado pelos romanos 3 dias antes. Só que agora, este mesmo Jesus, ressurreto pelo poder do Pai, está agora ali, eles não o reconhecem a priori, eles ainda estão achando, na sua leitura das circunstâncias, que Roma tivera a palavra final, crucificou aquele rebelde rabino da Galileia, e eles então vão explicar a razão dessa tristeza. Ele diz, aquele que achávamos que seria o nosso Messias, o nosso Redentor, foi morto e vencido pelo Império Romano. Depois de darem essa justificativa, Jesus então volta e diz o seguinte, verso 25. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Olha o que é que Jesus faz. Jesus cura a tristeza da alma desses homens, não trazendo notícias alegres ou riso no rosto, mas contando a verdadeira história, focando a atenção deles para uma narrativa muito maior do que aquelas que a atenção deles estava presa naquele momento. A narrativa a qual eles estavam presos era a narrativa do Império Romano, uma narrativa de poder. O rebelde se insurgiu contra Roma e foi crucificado. Eles estavam lendo a história daquela maneira. O que é que Jesus faz? Jesus volta os olhos dele para a verdadeira história. Ele diz, começando de Moisés, passando por todos os profetas, ou seja, ele conta a história da Bíblia, ele conta a história de Deus, a narrativa de um Deus que tem controle dessa história e diz assim, como vocês custam a entender, o que aconteceu lá em Jerusalém era para ter acontecido justamente para que o Cristo, que é a palavra grega para Messias, pudesse entrar na sua glória. Sabe, Jesus restaura a alegria no coração daqueles homens, não apenas simulando um riso ou provocando um bem-estar momentâneo, mas recontando a história a partir da narrativa correta. Sabe, às vezes não adianta a gente querer se cercar de pessoas positivas ou repetir diante do espelho palavras de afirmação. Isso pode até ter alguma ajuda do ponto de vista neurológico e só. O que nós precisamos de fato para redescobrir a alegria, mesmo no meio de circunstâncias tristes, é lembrar da verdadeira história. É lembrar que as nossas vidas e histórias pessoais fazem parte dessa história maior. É isso que Jesus faz. E no final desse encontro, no verso 32, quando finalmente Jesus então se deixa conhecer por eles, é revelado como Cristo ressurreto, nesse momento um olha para o outro e diz assim, puxa vida, enquanto a gente vinha no caminho que ele nos expunha as Escrituras, um pergunta para o outro, por acaso
o nosso coração não estava ardendo naquela hora, sabe, mais do que o riso, muitas vezes simulado, o que importa para curar a tristeza é um coração ardente, porque lembrou que a sua própria história faz parte da história que Deus está escrevendo. Eu não sei quais são as circunstâncias pelas quais você passa agora nesse momento. Imagino que devem ser desafiadoras, assim como são as minhas, como são a de todas as pessoas. A vida é dureza, eu costumo dizer isso de uma maneira muito sincera. Mas o que a gente faz nessa hora? A gente fica só de um lado ou chorando ou de outro buscando simular uma alegria que não é real? Não. Nós temos aprendido que para superar esses desafios que nos colocam às vezes no assento da tristeza, para superar isso, é lembrar que existe uma história sendo escrita pelo Senhor da história e que nossas vidas, mesmo diante das lutas, fazem parte dessa história maior. Que você se agarre nessa verdade, que você redescubra essa verdade e que isso acalme o seu coração e traga ardor ao seu coração. Em nome de Jesus, um forte abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.